No livro de Efésios, capítulo 5, verso de número 1, está escrito: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Então podemos perguntar como a gente pode imitar Deus se nós não o vemos? Eu te afirmo com toda segurança que Jesus é o nosso modelo. Mas aí talvez você volte a pensar: mas para Jesus era fácil, ele era perfeito, ele era Deus. Sim, sem dúvida, ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem, justamente para provar que nós podemos viver uma vida semeando e espalhando o amor como ele fez. O Pai pensou em tudo e nos amou primeiro para dar o seu exemplo. Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, ele sabia que nós não conseguiríamos ser seus imitadores apenas no nosso esforço natural. Então, o que ele fez? Ele veio morar em nosso meio e nos capacitou com a sua graça, fazendo com que fôssemos capazes de ultrapassar os nossos limites humanos. É como se ele colocasse um depósito maravilhoso de amor em nosso coração. E qual é então a nossa parte? Buscar a Deus para que este depósito seja continuamente renovado dentro de nós. Se nós nos afastarmos de Deus, se nós estivermos frios, sem comunhão com o Pai, com certeza prevalecerão os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes. O homem vazio de Deus não consegue sustentar um comportamento coerente com a sua palavra. Porém, quando estamos cheios de Deus e capacitados por sua graça, nós conseguimos ser seus imitadores naturalmente. Repletos da sua presença, podemos transbordar o amor que recebemos para aqueles que estão ao nosso redor. É disso que as pessoas estão carentes. Se não soubermos como agir, o Espírito Santo com certeza nos inspirará, nos levando a entender como Jesus faria se estivesse no nosso lugar. É um privilégio, irmãos, poder nos espelhar em Jesus e ser seus imitadores. Você está disposto a abrir para Ele todos os dias para que o amor sempre vença? Faça isso e você vai ver a glória de Deus resplandecer na sua vida. A partir de agora, passamos a apresentar o seu programa Um Novo Caminhar. Olá, Bauru, boa noite, região, a paz do Senhor, povo de Deus. A partir de agora, estamos começando mais uma programação, Um Novo Caminhar, né? Programa que tem como propósito e objetivo exclusivo estar levando para você a bênção de Deus através do louvor e também através da Bíblia Sagrada, a Santa Palavra de Deus, né? Mais uma vez, estamos alegres e felizes porque Deus proporciona para nós, né, a oportunidade de estarmos aqui falando do seu amor, da sua graça e da salvação em nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus
toda honra e toda glória. Nesta noite, mais uma vez, estamos repletos de alegria e de felicidade, certos de que a nossa programação hoje vai estar alcançando vidas, estará tocando em corações e a certeza da salvação através do nome de Jesus Cristo, né? Graças a Deus. Obrigado, meu irmão, pela sua audiência. Obrigado, irmã, por estar conosco, participando da programação. É um prazer imenso, é uma honra, uma alegria estar contando com a sua participação, com a sua cooperação. Obrigado por abrir as portas do seu lar, da sua casa, para que a gente possa entrar e juntos estarmos adorando a Deus, passando esses momentos, né, de alegria, de paz, de felicidade, juntos, tanto nós quanto você e sua família. É uma alegria muito grande estarmos glorificando a Deus para a honra e glória daquele que vive e reina por todo sempre. E hoje, mais uma vez, quem vos saúda nesta doce e santa paz, teu irmão em Cristo, Dalmo José, como sempre fazendo aquele nosso costumeiro convite para que você possa permanecer conosco, porque no final do nosso trabalho nós vamos estar orando e buscando a presença do nosso Deus. Aonde você estiver, que Deus possa estar te abençoando, na sua casa, no seu trabalho, no trânsito, viajando, aonde estiver. Que a mão do Todo-Poderoso possa estar sobre você e, por conseguinte, seja bênção também sobre toda a sua família. Amém, irmão? Graças a Deus. E conosco, mais uma vez, com seu sorriso, com sua simpatia, com a sua alegria de sempre, o nosso companheiro, o presbítero Marcos Durigana, que vai hoje, mais uma vez, estar ministrando a santa e poderosa Palavra de Deus, né, irmão Marcos? Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, né? A paz do Senhor a todos. Mais um dia tranquilo, em paz, onde podemos ouvir Deus falar conosco e nós também falando com Ele, né? Sempre o programa Um Novo Caminhar, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, nos abençoando em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, né? E com muita alegria vamos registrando aqui, irmão Marcos, né, as primeiras participações na programação de hoje, né? Nossos irmãos que já estão conectando conosco. Eu já queria pedir para que esses irmãos já estivessem também compartilhando a programação, porque daqui a pouquinho teremos a ministração da Palavra de Deus e daqui a pouquinho teremos também 2 lindos louvores de adoração ao Pai, que com certeza vai estar edificando a nossa vida. Então compartilhe, ajude-nos a levar a palavra de Deus e tenha certeza da bênção também sobre a sua vida. Eu quero mandar a paz do Senhor para a nossa irmã Lourdes Suzigan, minha prima, lá na cidade de Sumaré, São Paulo, acompanhando a nossa programação. Forte abraço, Lourdes, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, mandando a paz do Senhor para nós aqui do estúdio UNC, e nós estamos retribuindo com muito amor, com muito carinho, na presença do nosso Deus, né? Nosso irmão João Serdã está lá na cidade de Tupã, também está com a gente, mandando a paz do Senhor, e nós também retribuímos com muito carinho. Um abraço, irmão João, obrigado por estar conosco, participando da nossa programação desta noite. Também a nossa irmã Mari Grace, lá na capital paulista, na famosa Terra da Garoa, né, participando com a gente. Irmã Mari, um abraço para você, um abraço para o seu esposo, um abraço para toda a sua casa, para toda a sua família, e que Deus venha abençoar grandemente a sua família, em nome de Jesus Cristo, né? O nosso irmão presbítero André Fantini, também participando conosco, né, irmão André? Sempre cooperando conosco, sempre trazendo mensagens maravilhosas para o nosso coração, e ele está participando com a gente. Um abraço para ele, um abraço para a esposa, um abraço para o filho, né? E que Deus possa continuar usando poderosamente o nosso irmão presbítero André Fantini, grande cooperador, colaborador da obra de Deus, aqui na programação Um Novo Caminhar, né? Graças a Deus, né? A nossa irmã Lourdes pedindo oração para toda a família. Vamos estar orando, sim, em nome de Jesus Cristo, né? Graças a Deus. E também pedindo oração para a Brenda. Vamos estar orando em nome de Jesus Cristo, que está passando por uma ansiedade. Vamos estar orando, sim. A Brenda é neta da nossa irmã Lourdes Suzigan. Amém? Graças a Deus. Muito bem, meus amados. Vamos então continuando com a programação, entrando num momento de oração. Vamos agradecer a Deus
esta oportunidade que Ele nos concede, essa oportunidade de estarmos aqui falando do seu amor, da sua graça, né? E a certeza de que a mão de nosso Deus está sempre estendida para abençoar. Eu queria convidar você agora para estar orando comigo. Vamos orar em favor da Brenda, vamos orar em favor da nossa irmã Mari, nosso irmão João Serdã, vamos orar em favor da minha família, da família do irmão Marcos, em favor da sua casa e da sua família. Apresente-se a Deus agora com as suas necessidades e acredite, Deus tem uma resposta para o seu coração. Vamos começar o programa orando e buscando a face do Pai. Momento de oração. Senhor nosso Deus e Pai eterno que está no céu, em nome de Jesus Cristo, damos graças, meu Pai, mais uma vez por esta oportunidade, damos graças mais uma vez pela mão do Senhor estar conosco, nos ajudando, nos abençoando, fazendo, ó Pai, com que mais uma vez a programação Um Novo Caminhar possa ir ao ar. Te louvamos e te engrandecemos porque, meu Pai, é para a tua glória a programação que o Senhor preparou e colocou nas mãos de cada um de nós que estamos aqui no estúdio hoje, fazendo, Senhor, esta programação, preparando com muito amor, com muito carinho, para levar o melhor da tua palavra, aquilo que salva, aquilo que transforma. A única mensagem que pode transformar o homem é a mensagem da cruz, a mensagem da palavra do Senhor. Por isso, Deus, neste momento, eu quero, ó Pai, apresentar a nossa programação, que o Senhor possa usá-la da forma como o Senhor achar que deve ser usada, levando aos corações, levando às famílias este momento de paz, de felicidade, esse momento, ó Pai, onde nós nos colocamos grandemente na presença de Deus, confiando no seu agir e no seu poder. Meu Deus, venha visitar a Brenda, que está com ansiedade, venha visitar também nosso irmão João Serdã, a nossa irmã Lourdes Suzigan, venha, Senhor, alcançar também a nossa irmã Ivone Boaventura, que está lá no estado do Sergipe, ouvindo a programação, ó Deus, e sempre está pedindo oração pelo seu esposo, e nós mais uma vez apresentamos a tua serva e o teu companheiro, aquele adjutor, aquele que está sempre do lado dela, ajudando nos momentos fáceis e também nos momentos difíceis da vida. Pai, abençoa este casal, dê a eles força, saúde, paz, graça e muitas vitórias. Derrame poder e também a tua bondade sobre a minha casa, sobre a minha esposa, meus filhos, minha família, a família do irmão Marcos. Usa, meu Pai, de poder e misericórdia para com cada um dos nossos irmãos, com cada uma das nossas irmãs, que neste momento, Pai, sem saber orar, apenas balbuciando algumas palavras, estão conversando com o Senhor neste momento, porque para o Senhor não é por muito falar, é aquilo que está dentro do nosso coração, é aquilo que os nossos lábios pronunciam conforme o desejo do nosso coração. E se isso que nós estivermos falando, se a oração que estivermos agora pronunciando estiver de acordo com o teu querer e com a tua vontade, que o Senhor possa neste momento estender a tua mão e nos abençoar. Abra as portas do céu, alcança, Senhor, a cada um de nós, derrame poder, derrame a tua misericórdia, cura, liberta, abençoa, transforma e salva, como sempre pedimos, é a nossa oração nesta noite, que a tua mão possa estar conosco, abençoando em nome do teu Filho Jesus Cristo, que desde já te louvando, agradecemos para todos sempre. Amém. Um novo caminhar.
Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Marcos, nosso irmão, servo de Deus, presbítero, que hoje vai estar conosco ministrando a palavra do Senhor. Mais uma vez estamos juntos, mais uma vez estamos aqui, irmão Marcos, para adorar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Mais uma semana que Deus coloca em nossas mãos a nossa obrigação, né? A nossa certeza de estarmos ajudando o irmão Marcos a levar a santa palavra de Deus e a sua preleção, a sua palavra inicial neste comecinho de programa para todos os nossos amados que estão acompanhando a programação neste momento, irmão Marcos. Graças a Deus, né? Estamos aí felizes por poder estarmos, né, falando do amor de Deus, aprendendo dele sempre, né? E temos visto Deus trabalhar como que nós vemos, né, na nossa vida e na vida daqueles a qual estamos buscando, né? Estamos aí para completar mais um ano, né? As pessoas dizem, o ano está acabando. Não, faltam 2 meses, né? E um pouco ainda. Mas ainda há coisas que Deus fará, né? Vai se completar ainda um ciclo daquilo que Ele falou conosco durante esse ano, né? E veio preparando. Nós tínhamos alguns planos, né? Mas Deus tinha um propósito para esses planos, a qual nós tínhamos, né, planejado para esse ano. E Deus ainda vem cumprindo aquilo que Ele realmente colocou em nosso coração, no meu, no seu, né? E irmos prestando atenção naquilo, né, que pedimos a Ele e naquilo que já foi realizado até aqui e ainda se realizará, né? Um Deus, como nós sempre falamos, né, que realmente cura, liberta, transforma, né, faz as situações acontecerem conforme a necessidade de pessoas, né? Como o Dalmo disse, né, para darmos assim uma introdução, né, daquilo que Deus quer nos ensinar hoje, é algo que realmente Deus faz da maneira que seja a necessidade, né, das pessoas, né? Nós planejamos algo, tínhamos planejado, vamos dizer assim, né, com a obra do Senhor para julho, algo não aconteceu, mas não recuamos, também não murmuramos, e agora em novembro vai se concretizar, né? Deus fazendo com que as pessoas entendam a necessidade de aprender dele, né? E restaura-se casamentos, né? Pessoas que estavam nessa chamada união estável, né, realmente vão estar em matrimônio, né, realmente se casando direitinho nos papéis, né, com os papéis ali. Quem casa realmente é o papel, quem casa, mas aí Deus abençoa, né? As pessoas vão à igreja, a essa cerimônia linda, né, ali perante a comunidade, a sociedade, né, e é feito, né, a palavra do Senhor lida, a palavra do Senhor explicada, né, as pessoas ali fazem, né, tenham esse compromisso, essa aliança, né, com os homens e também com Deus através do casamento. Mas com os homens assim, né, dizendo que é apresentado à sociedade essa união, né, de um homem e de uma mulher, né, perante a sociedade, perante os membros da igreja, perante as famílias, tudo, né? E Deus tem feito, porque é o que Deus se agrada, da família, né? Então, dizer a você, meu irmão, minha irmã, que Deus continua o mesmo, né? Então, os propósitos que nós tínhamos se transformou em planos realmente de Deus, porque Ele pode fazer tudo e está fazendo, né? O ano não terminou, não, né? Muitas coisas ainda há de acontecer, e tenho visto isso, né? Porque cremos em Deus. Muitas pessoas, mesmo estando às vezes do nosso lado, professando a fé ali, pode ser que ainda não enxergaram o verdadeiro Deus que faz milagres, né? Então, essas pessoas devem estar mesmo ao nosso lado para irem contemplando, vendo aquilo que Deus faz realmente, que é a necessidade do ser humano ser colocada à vista, né? Para que todos vejam, para que todos venham e a pessoa também reconheça Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de sua vida, de sua alma, né? Que realmente há de ser assim, o que o ser humano tem como esperança, né, de ter esse Jesus Cristo como Senhor, porque um dia Jesus vem buscar a sua igreja, né, e nós devemos estar inseridos nela, né? Nós somos membros do corpo de Cristo, né? Quando estamos juntos, somos igreja, mas Jesus vem buscar a cada um, né? E essa reunião, essa assembleia de pessoas se transforma em igreja, e essa igreja Jesus Cristo vem buscar ela, né? Mas cada um deve estar atento àquilo que Deus tem feito, àquilo que Deus
disse que ia fazer, ele vai fazer, né? Isso é uma certeza, tenho visto, tenho vivido isso na minha vida e na vida de pessoas a qual estamos buscando, desde o início do ano, ou até mesmo desde o ano passado, mas Deus não deixou de fazer aquilo que pedimos, né? Realmente ele tem os planos, o pensamento dele é bem melhores que os nossos, mesmo como a palavra diz, e graças a Deus ele tem cumprido. Devemos aprender da sua palavra, né? Porque Deus é fiel, justo e verdadeiro. Glória a Deus. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Muito bem, meus amados, aí está uma preleção, um pouquinho da palavra de Deus para o seu coração, né? Com certeza estamos aqui reunidos, tanto nós aqui no estúdio, quanto você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, que está aí na sua casa agora, talvez no seu trabalho, talvez viajando, né? Nós estamos unidos na mesma fé, sempre nesta mesma graça, buscando a presença do Pai, enquanto, né, nós estamos aí na graça e nesta fé, aguardando a volta do Senhor Jesus, um retorno que ele prometeu. E a palavra do Senhor nos diz que toda promessa do Senhor há de se cumprir, porque passarão céus e terras, pode passar tudo e vai passar tudo, menos a palavra do Senhor. Esta permanece para sempre, esta é viva, é eficiente, é eficaz e ela traz resposta para as nossas necessidades. E se Deus prometeu que vai te abençoar, que vai trazer sobre você a graça, a salvação, a paz, a saúde, acredite, se for palavra vinda do altar de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Hoje, amanhã, no tempo do Senhor, ela vai se cumprir na sua vida. Então acredite, apenas acredite, irmão. A nossa função é confiar. Quando nós confiamos em Deus, nós temos a certeza de que a resposta vai acontecer a qualquer momento. Talvez a nossa ansiedade, talvez o nosso desejo, né, é que venha agora, que venha hoje, que venha neste momento, porque o nosso coração está apertado e necessitado. Mas Deus, ele sabe o momento certo de entregar a palavra no seu coração. Ele sabe o momento certo de entregar a vitória para o seu coração. Deus sabe o momento exato de transformar as suas lágrimas em sorriso e felicidade. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu gostaria de deixar aqui para nós, para nossa meditação, os Salmos de Davi, número 62. Salmos 62, versos 1 e 2, que diz assim: A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. É a minha defesa e não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Verso de número 3. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós? Sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair? Então, o verso de número 2 diz: Só ele é a minha salvação, a minha defesa, e não serei grandemente abalado. Amém? Graças a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, ouvinte amigo da palavra de Deus, Davi, neste Salmo de número 62, ele expressa a sua confiança em Deus quando, nos momentos difíceis da vida que Davi enfrentava, ele passava por lutas, por dificuldades, mas apesar de toda a aprovação, ele sempre confiou, sempre acreditou no Senhor, como ele diz também no Salmo: do alto é que vem o meu socorro. Olhando para o alto, olhando para cima, olhando para o céu, de onde me virá o socorro? E ele mesmo dizia: o meu socorro vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. E ele expressa neste Salmo 62 a sua convicção de que a sua vida, a sua alma,
ela está esperando somente no nosso Senhor, no nosso Deus. Aquele que fez os céus, aquele que fez a terra, aquele que formou a mim, formou a você, que deu para nós o fôlego de vida e que Deus deu para nós o direito de nós confiarmos nele, acreditando que a vitória um dia vai chegar. E no transcorrer das nossas vidas, irmãos, passamos por lutas, por dificuldades, por provações, por tantas turbulências que muitas vezes a nossa fé é abalada, muitas vezes nós desanimamos, mas o salmista Davi, ele continua afirmando, é dele que vem a nossa salvação. E tem muitas pessoas que em meio a esse desânimo, meu irmão e minha irmã, tem muitas pessoas que em meio a essa tribulação, estão deixando de acreditar que Deus ainda cumpre as suas promessas. Tem pessoas que estão se desviando para o caminho errado, se desviando dos caminhos de Deus, porque percebem que a sua oração aparentemente não é ouvida. E eu quero dizer para você, eu quero dizer neste momento para o seu coração, que toda oração, quando feita de acordo com a vontade da palavra do Senhor, ela é ouvida sim, irmão. Quando nós pedimos uma bênção para acalmar nossa alma, nosso coração, para abençoar uma vida, para abençoar a família, para curar o enfermo, essas orações são orações dirigidas ao Pai, com o propósito cheio da vontade de Deus de ouvir e atender. E Deus está ouvindo essa oração. Agora, as pessoas, no seu medo, na sua insistência, na sua preocupação do dia a dia, não têm mais dado a devida confiança, o devido crédito, a devida esperança de que Deus um dia vai cumprir este propósito na sua vida. Deus sabe que o que você está pedindo vai beneficiar uma outra pessoa, ou talvez beneficiar a si próprio. E toda oração, quando ela traz bênçãos, quando ela traz benefícios, quando ela invoca o nome e o poder daquele que vive e reina para todo sempre, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, esta oração ela é ouvida e diz lá no livro de Apocalipse que essas orações são colocadas na salva dos santos. E, consequentemente, no seu devido tempo, Deus vai estar respondendo para você. Não importa se hoje, se amanhã, se daqui uma semana, se você confiar e acreditar que Deus é o mesmo e que Ele não muda, que Deus é um Deus que jamais deixa o seu povo sofrer ou andar com um peso, com algo muito grande capaz de desanimá-lo, capaz de enfraquecê-lo na fé. Se você continuar acreditando que Deus é um Deus que vai trocar este jugo cansado, pesado, que está em você para um jugo leve, suave, que é o jugo, que é o poder, que é a graça, que é a misericórdia do nosso Deus, você vai estar recebendo a sua bênção. Mas é preciso crer, é preciso acreditar que a mão do nosso Deus está entregando para você. Eu não sei o que você pede, eu não sei qual é a sua necessidade, irmão e irmã. Nós não sabemos, não temos ideia do que você está pedindo. Pessoas pedem oração para nós e nós estamos orando, sim. Mas a resposta, o saber, o conhecimento, só pode vir de Deus. É você e o Senhor. É a sua palavra, a sua voz e a voz do Senhor que vai te responder. Então acredite, vamos unir nossa fé, vamos unir nossa vontade, nossa esperança e acreditar que a mão de Deus vai estar te abençoando, não importando o quão difícil seja o milagre que você está buscando. O verso de número 2, o salmista confirma, só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Não existe outros bens, não existem outros nomes, não existem outras pessoas, irmão Marcos e ouvinte amigo da palavra de Deus, que nós podemos buscar e vamos alcançar um milagre. Quando nós buscamos em outros nomes, torna-se abominação diante de Deus. Então vamos buscar diante do Pai, porque o salmista Davi,
ele afirma: somente ele é a rocha, é a minha salvação, é a minha defesa, e eu não serei abalado. Irmãos, se Davi tinha essa confiança na fé que ele exercia sobre o poder sobrenatural de Cristo, sobre o poder sobrenatural de Deus, e se ele acreditava, convicto de que Deus era aquele que ia fazer com que ele não fosse grandemente abalado, esse Deus não mudou. Esse Deus é este mesmo Senhor que está olhando as tuas lágrimas, que está contemplando o seu coração e que vai fazer você abençoado, se você assim acreditar. No mesmo livro de Salmos, só que agora no Salmo de número 18, Davi, ele já está agora contando, ele está louvando, ele está agradecendo ao Senhor com um cântico de vitória, quando em um dia o Senhor deu para ele a vitória, não apenas sobre os seus inimigos, mas também sobre Saul. E ele disse no verso 1: eu te amarei de coração, Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o Senhor é o meu lugar forte e o meu libertador. É Deus, irmão. É Deus fazendo de você mais que vencedor. Neste mesmo Salmo 18, no verso de número 32, o salmista Davi afirma: Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. É Ele que te dá força, é porque é dele que vem essa força, é dele que vem esse poder. Nós não somos, nós não temos, nós não podemos. Precisamos tão somente aguardar no Senhor, porque é dele que vem essa força, é Ele que vai te abraçar, é Ele que vai te ajudar a andar no caminho certo, no caminho da sua vitória. Confie. 1 Pedro capítulo 5, verso de número 7, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meu amado irmão, minha amada irmã, jamais Deus esquece aquele que o busca. Jamais Deus abandona aquele que com o coração puro e reto está buscando-o. E Pedro, na sua primeira carta, ele diz: lance sobre ele a sua ansiedade. Essa ansiedade que você está tendo agora, esse desespero que você está tendo agora, desta enfermidade, deste desemprego que bate a porta, dessa dificuldade financeira que você passa, desta ausência espiritual que você está sofrendo, da sua família muitas vezes estar aí se desintegrando, não só humanamente falando, entre brigas, contendas, filhos brigando com o pai, discutindo com a mãe, esposo e esposa em contenda, em meio a toda essa luta, em meio a toda essa tribulação que você passa, essa ansiedade que você tem, Deus está pedindo para que você coloque nas mãos dele, aos pés da cruz, tudo o que você está passando neste momento. Não importa quão difícil seja a bênção que você busca. Para você é difícil, para mim é difícil, para o irmão Marcos é complicado. O nosso poder é limitado, nosso poder se limita tão somente na oração, porque nós não podemos fazer. O fazer e o agir está nas mãos de Deus. Então, independente da dificuldade que você passa agora e que nós respeitamos, irmãos, eu peço para você agora, em nome de Jesus e como ministro da palavra neste momento, eu digo para você, coloque essa sua ansiedade, como Pedro fez, nas mãos do Senhor, porque Ele não apenas vai, mas Ele tem cuidado de você. E se você chegou vivo, com saúde, até aqui, se você está orando, pedindo uma graça, é porque você teve força para chegar até aqui, e esta força não veio de você, essa força veio do alto. Todos nós dependemos do Senhor. A nossa vida está nas mãos do Senhor. A nossa vida tem um controle, e este controle está nas mãos do Senhor.
A hora que ele achar que a bênção deve vir, ela virá. A hora que ele achar que ele deve nos recolher, ele nos recolherá. A hora que ele achar que nós precisamos ser bênção na vida de uma pessoa, assim também nós seremos, porque nós somos totalmente dirigidos pela graça, pela vontade e pela misericórdia deste Deus que está no céu, reinando e sendo glorificado para todo sempre. Então, acredite e confia e saiba que Deus, na sua bondade, Ele não vai deixar de ouvir a sua oração. A sua oração, seja ela com palavras, com dor ou com lágrimas, está agora sendo colocada na salva dos santos para a glória do nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe e que essa palavra possa confortar você e levar para você a confiança de que Deus, Ele ainda é o mesmo e está olhando para você neste momento. Deus te abençoe. Amados, vamos louvar a Deus com o nosso primeiro louvor desta noite e no retorno, irmão Marcos trazendo mais uma porção da palavra de Deus. Sei que tens ciúme da minha adoração, mas não há outro além de ti, ocupando teu lugar no meu coração. Fiz aliança contigo diante do altar. Não é igual a aliança dos homens, o fogo não consome, ninguém pode quebrar. Fiz desse meu coração o teu Moriá, pode provar minha fidelidade a ti. Ainda que tu me peças pra te entregar a minha vida, o meu maior tesouro por ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu, digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Sei que tens ciúme da minha adoração, mas não há outro além de ti, ocupando teu lugar no meu coração. Fiz aliança contigo diante do altar. Não é igual a aliança dos homens, o fogo não consome, ninguém pode quebrar. Fiz desse meu coração o teu Moriá, pode provar minha fidelidade a ti. Ainda que tu me peças pra te entregar a minha vida, o meu maior tesouro por ti eu darei. Abro mão do
Escolhi sonhar os sonhos de Deus. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Um novo caminhar. Graças a Deus, né? Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Belíssimo cântico, sem dúvida alguma, louvor de adoração àquele que vive e reina, o nosso Deus Todo-Poderoso, né? Daqui a pouquinho vamos estar aí ouvindo a palavra de Deus. Nosso irmão presbítero Marcos já está com a Bíblia aberta no livro de 2 Reis, capítulo 20. Vamos estar acompanhando aí de 1 a 11, depois o capítulo 21, versos 1 e 2. Prepare a sua Bíblia, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ler e acompanhar a palavra do Senhor. Se não estiver aí ao seu alcance, acompanhe aí na tela, que nós também vamos estar aí levando para você a palavra do Senhor para a sua leitura, para a nossa meditação, né? Antes de passarmos a nossa oportunidade para o irmão Marcos, né? Eu quero mandar a saudação e a paz do Senhor, né, para minha irmã Marina Murgia, que está aí acompanhando a programação, né? Vamos estar orando por ela, vamos estar orando pelo esposo João, pelas filhas, né, a Juliana e a Suzana, e toda a família, pedindo para que Deus venha abençoar de uma forma sobrenatural para a glória do nosso Deus, né? Também está acompanhando a nossa programação o nosso amigo, né, e a nossa irmã em Cristo, nosso irmão Mário e a esposa Clara, grande servo de Deus, né? Nosso irmão Mário e a esposa Clara está acompanhando a programação. Um abraço para este casal abençoado, esse casal abençoador, né? Temos a alegria, temos o privilégio, eu digo assim, né, de poder estar trabalhando na obra de Deus junto com esta família. É uma bênção, é uma vitória, e eu só tenho que louvar e glorificar o nome de Deus pelo trabalho que está sendo realizado em nome de Jesus. Forte abraço, irmão Mário, forte abraço também para nossa irmã Clara, que Deus possa continuar usando poderosamente este casal na presença do nosso Deus. Amém? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E você que nos acompanha, meu amado irmão, compartilhe a programação neste momento, compartilhe o nosso link para que as pessoas possam ouvir neste momento a mensagem salvadora da palavra de Deus. Com certeza algo grandioso vai estar vindo ao nosso coração, e eu quero compartilhar com você esse momento da programação Um Novo Caminhar, esse momento tão importante da nossa programação. Louvar a Deus é bonito, é maravilhoso, né? Conversar com a nossa audiência é gratificante demais, mas quando se trata de ouvir Deus falar conosco, é insubstituível, irmão. Então vamos ouvir o que Deus tem para falar comigo, o que Deus tem para falar com você, que Deus possa te abençoar neste momento e que juntos a gente possa então agora compartilhar aquilo que o Senhor vai falar no nosso coração. Programa Um Novo Caminhar, momento da palavra de Deus. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra.
Uma noite pode parecer não ter fim. A tristeza, as lágrimas, o desânimo, tudo se move contra você. Mas no momento de paz, você ouve uma palavra que renova a esperança e faz o seu coração bater mais forte. Ouça a palavra de Deus. Aleluia, graças a Deus, né? Que estamos aí já ouvindo esse louvor maravilhoso. O Mondalmo trouxe aí uma introdução já da palavra, né? Nós sempre ouvindo. Hoje vamos falar de Ezequias, né? Alguém que está aí na palavra do Senhor, né? Foi um rei de Judá, né? Reinou por 29 anos aproximadamente, né? E foi um dos reis mais justos e piedosos de Judá. Realmente que confiava em Deus. Houve muitas situações ali a qual mostrou a sua fidelidade a Deus, né? E Deus respondendo às orações de Ezequias, né? Fazendo um trabalho para o Senhor muito bom, né? Sendo fiel a Deus, né? Numa situação a qual vinham-se, né, juntando reis para irem avançando nas batalhas, né, contra Judá, até chegar a Jerusalém. Esse era o propósito, né, e realmente tomar a cidade, fazer aquilo que realmente estava no propósito, né, desses, vamos dizer assim, os inimigos, né, do povo de Deus ali, né, mas os assírios, né, fazendo algo muito astucioso, foram se juntando, e numa certa feita, Ezequias, vendo, né, que realmente iria ser difícil, orou ao Senhor, né, e Deus, ouvindo as orações de Ezequias, dizendo a ele que ficasse tranquilo, né, que Deus ia intervir nessa situação, né, como proteção ali a Jerusalém, né, e assim houve, foi feito, né, e diz a palavra que naquela mesma noite, né, quando os assírios estavam já se juntando para chegar até Jerusalém ali, para, né, realmente dominá-la, né, e fazer aquilo que eles tinham no coração, Deus enviou um único anjo, e diz a palavra que esse anjo, naquela noite, feriu a 185.000 assírios, né, homens de guerra, homens preparados para a guerra, um único anjo. Então, para que eu e você, meu irmão, minha irmã, saiba que Deus tem um plano perfeito para nós, tanto para nos proteger, tanto para nos guiar e também para nos dar aquele desperta, né, em tudo que estamos passando aqui na terra, para estarmos atentos àquilo que Deus tem para nós, que como Deus foi com Ezequias, também Ele é conosco, porque Deus não mudou. Amém? Vamos estar lendo em 2 Reis, capítulo 20, do verso 1 ao verso 11. Depois vamos estar lendo 2 Reis, capítulo 21, verso 1 e 2, onde Deus tem uma mensagem a mim e a você, porque Ele é fiel. Capítulo 20 de 2 Reis, verso 1. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor,
Suplico-te, lembra-te de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volte e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos. Das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figo, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: Isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou voltará a 10 graus? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra avance 10 graus, não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás pelos graus que tinha avançado no relógio de sol de Acás. Olha aí, vemos uma palavra realmente aí de alguém que pode e alguém que conhece alguém. Não é? Ezequias recebeu a notícia, né? Realmente aí, que iria, né, morrer. Né? Vimos no verso 1, naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Né? Deus falando a Ezequias. Aquele, né, que disse aqui antes, né, ali na introdução, né, na chegada da mensagem, antes eu disse, Ezequias, um dos homens, né, realmente é lembrado como mais justos e piedosos de Judá. Um dos reis. Né, realmente ali alguém que era piedoso, um rei bom, né, fez muitas situações ali, né, e Deus conhecia ele, né, de verdade, porque nós lemos aqui também agora que Deus ouviu as orações dele. Né, e também agora, nessa situação, né, depois que ele ouviu essa palavra, né, Isaías levando a palavra do Senhor a ele, né, para pôr a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás, diz a palavra que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, né, dizendo: Ó Senhor, suplico-te, lembrar de que andei diante de ti e tua verdade com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, né, e chorou Ezequias muitíssimo. Quer dizer, conversou com Deus, algo que realmente, se não fosse verdade, não teria nem motivo para ele falar, nem coragem de falar. Né? Mas Deus falou, põe a tua casa em ordem. Né? E ele realmente, ali como estava com uma doença mortal, né, diz o texto, conversou com Deus e disse corretamente aquilo que Deus precisava ouvir, da parte dele, saindo do ser humano a Deus. E ele disse certinho, né? Fiz o que era perfeito, né? O que era reto aos teus olhos, aí chorou muito. Né? Aí o texto que nós lemos, no verso 4, Isaías foi lá e deu o recado de Deus a ele, a pôr a casa em ordem, ele chorou muito, né, conversando ali com Deus. Antes que Isaías estivesse longe, estava no meio do pátio, a palavra diz que Deus falou, Isaías, volta lá. Né? Porque Isaías foi, deu o recado e foi embora. Então, porque Deus, meu irmão, minha irmã, quando fala conosco, é sim, sim e não, não. Por isso que devemos estar ali, firmados na palavra do Senhor, entendendo a palavra do Senhor, buscando a palavra do Senhor, né? Meditando na palavra do Senhor, para saber que Deus é um Deus de sim, sim e não, não. Né? Nós devemos realmente estar entendendo da palavra do Senhor, porque ela é um manual para a nossa vida. Né? Voltando ao texto, Deus falou, volta, por Isaías, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo. Olha, Deus sabia quem era Ezequias, corretamente. Né? Por isso que eles conversaram ali numa boa. Né? Mas Deus tinha falado para ele, coloca a tua casa em ordem. Não é? Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, ai Deus, ouvindo de novo a oração. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Porque estava doente, estava enfermo. Né? Então Deus realmente aí pediu novamente para Isaías. Né? Isaías ali, servo do Senhor, foi lá e falou a Ezequias, falou ao rei.
né? Falou, ó, né? É assim que Deus está falando com você. Ouviu a tua oração, né? Porque nós vimos aí que ele conversou com Deus, ó, Deus, fiz tudo certinho para o Senhor, né? Só não falou assim, por que isso? Ele não fez, não falou o porquê. Como nós sempre falamos, vamos falar um porquê a Deus com muita educação. Ele não questionou a Deus, ele simplesmente falou, fiz o que era reto aos teus olhos, né? Tive um coração perfeito com o Senhor, né? Fui fiel ao Senhor aí, né? E falou assim, em verdade estou falando isso ao Senhor. E falou, né? Chorou ali, Deus viu, aí Deus pediu, falou com Isaías, volta lá e fala isso para ele, né? Falou, ó, vi as suas orações, né? Aí vem um verso, né, que nós ouvimos, vemos, lemos, né? Se você está ouvindo pela primeira vez, né? Deus falando com Ezequias, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Tá vendo? Então é assim, Deus não estava fazendo aquilo por Ezequias. Deus falando, por amor de mim e do meu servo Davi, dizendo assim, por aquele que é correto, aquele que vem, né, sendo justo. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas falando com Ezequias aqui, né, queria acrescentar a ele 15 anos, né, de vida. Né? Assim, disse mais Isaías, tomai uma pasta de figo, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Né? Então Isaías ali também, já direcionado, né, por Deus, né, já ouve ali, pegando essa pasta de figo e colocando sobre a úlcera dele, sobre aquilo que ele tinha, né, que depois nós vamos lendo os textos, né, falando de Ezequias, ele havia uma doença ali, e fizeram essa pasta de figo e colocaram, e sarou, né, e Ezequias disse a Isaías, para você ver como que realmente aquele que tem uma intimidade com Deus, pode falar com ele, pode falar com o profeta, pode falar com quem for, porque está sendo sincero e verdadeiro com Deus. Todas as vezes que vamos falar com Deus, se formos verdadeiros para com ele, não tem problema algum, mesmo nós estando errado. Por quê? Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem a ele da maneira que está. Nós nascemos já numa situação de pecado, né? Por isso há agora, né, essa necessidade de estarmos reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, de nossas almas, né? O reconhecer Jesus Cristo, nós vamos receber aí a capacitação, a capacidade de estarmos entendendo a palavra e também divulgando ela, através do Espírito Santo do Senhor, que Deus mesmo nos dá, né? E ele vai estar em nós, para nós sermos verdadeiros cristãos, aquele que segue a Cristo, fala de Cristo, né? Que leva a palavra de Jesus, fazendo discípulos. Né? Por isso aí, que disse mais aí, né, tomar a pasta de figo, falou certinho ali, fez com Ezequias, Ezequias disse a Isaías, qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Olha aí, perguntou numa boa, sem dúvida, só qual é o sinal? Por isso que eu e você devemos estar atentos àquilo que Deus fala conosco. Como disse bem no início do programa, Deus tem o plano perfeito para nós. Tem um propósito perfeito para todas as coisas. Nós temos os nossos planos, fazemos as nossas, né? Ó, vamos fazer isso, vai acontecer aquilo, conversa com Deus a respeito disso, daquilo, mas Deus tem o plano perfeito, né? E ele perguntou numa boa, qual é o sinal, né, que eu vou realmente sarar? Né? Não duvidando, mas perguntou um sinal, né? Disse Isaías, isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Né? Então Deus, aquilo que falou comigo e com você, vai se cumprir. Porque Deus é fiel, né? Deus não é de qualquer maneira, não. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou voltará 10 graus atrás? Né? Perguntando, o que você quer que faz? Aqueles relógios do sol, como aqui em Bauru nós temos um. Né? Então passou o sol ali, né? É aquilo que está valendo. Na sombra você vai vendo ali, é aquele horário do dia. Né? Então ele perguntou, o que você quer? Que adiante a sombra, né, ali no relógio do sol ou volte? Né, para você ter a certeza, 10 graus, né? Então disse Ezequias, é fácil que a sombra avance 10 graus. Será que é? Mas ele disse no entendimento dele, né? Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus, quer dizer, recuar, quer dizer, para frente, né? Ele falou, ó, acho que é mais fácil para Deus acelerar o sol um pouquinho, né? Acelerar a sombra ali, né? Do que recuar. Quer dizer, engatar uma marcha ré, que Deus está nos ensinando. Muitas das vezes, recuar não é um sinal de fraqueza, né? De não ter a sabedoria, de não ter a consistência de depois seguir avante naquilo que Deus falou conosco. Recuar é voltar ao primeiro amor, a orar, a buscar, aprender a jejuar novamente, a entender verdadeiramente como Deus trabalha em nossas vidas, reconhecendo que tudo que Deus fez
por nós até agora, é por amor de nós. Estamos no tempo da graça. Nós não merecemos, mas Deus, no seu propósito de salvação a todos os homens, assim está o fazendo pela sua misericórdia. No tempo da graça, aquilo que não merecemos, mas temos. Misericórdia, aquilo que alguém tem por alguém, sabendo que a pessoa não merece, mas ele ainda concede a bênção às pessoas por amor. Voltando ao texto, então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, né? Pelos graus que tinha avançado no relógio de sol de Acás. Então pronto, aí Ezequias falou, foi assim tão tranquilo, né? O que Deus tem que fazer a mim e a você para que realmente creiamos que Ele é conosco? O que mais, né, nós devemos ler e entender e ver Deus fazer para que realmente tenhamos a certeza que Ele é conosco, diante das situações a qual podemos estar passando no momento. Qualquer situação hoje, financeira, na saúde, familiar, né, espiritualmente falando, né, profissionalmente falando, o que realmente pode estar nos abalando hoje a nos levar a esquecer de Cristo, daquele que realmente fez por nós o que somente Ele poderia fazer. Somente Ele se entregou a sua vida por nós. Ele se entregou, se fez ali na cruz de o que poderia ser mais impuro no momento ali, né? De ser crucificado, né? De ser aquele que estava sobre ele todos os nossos pecados. Fala os nossos da humanidade toda, né? Levou sobre si as nossas dores, né? Nossas enfermidades ali naquele momento. Por isso que ele disse ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice, me tira daqui, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Muitas pessoas, nós dizemos, Deus se calou, ficou quieto. Sim, porque naquele momento estava o meu e o seu pecado nos ombros de Jesus Cristo. E ele suportou por amor a nós, porque ele realmente é o amor. Qual que é o propósito que Deus colocou essa mensagem para que eu e você lesse? Né? Lemos aí de Ezequias, né? Um homem, um rei dos mais justos e piedosos, né? que se ouve na história, né? Dizendo, Deus falando a ele, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Que casa é essa que estava errada? O que havia de errado, né, com Ezequias? Se Ezequias mesmo disse ao Senhor, né, suplico-te, lembrar de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos, né? Isso, meu irmão, minha irmã, Deus nos ensinando. Podemos fazer todas as coisas a Deus, tudo aquilo que Ele nos pede, mas também devemos cuidar de nossa casa, cuidar de nós mesmos também, porque Deus tem um propósito para nós. E aquilo que Deus pede a nós, devemos realmente entender qual é o pedido e assim o fazê-lo, né? Deus vai nos ensinando, como eu sempre digo, o pouco que sabemos da Bíblia já vamos colocando em prática. Aí Deus vai acrescentando conhecimento, discernimento, e nós vamos levando, né, realmente aquilo que Ele queira que nós levamos, que é a sua palavra, às vezes pregando, às vezes simplesmente com gestos, né, e o nosso próprio corpo, né? Nós, onde estamos com o nosso próprio corpo, com nossas atitudes e ações, vamos sendo testemunhas, né, que realmente Deus existe. Pode estar tudo de ponta cabeça, em qualquer lugar, e nós que cremos em Jesus estamos tranquilos, porém, com responsabilidades, mas nós estamos confiando no Senhor, porque amanhã pertence a Deus, né? Eu vou ler em Mateus, depois nós vamos lá em que eu pedi para o irmão dar, vamos colocar 21, 1 e 2 de 2 Reis. Vou ler Mateus a respeito da genealogia, para você ver que Deus conhece a todos, mesmo aqueles que estão sendo fiéis a Ele, fazendo a obra do Senhor, para que eu e você entenda que realmente Deus tem os seus propósitos, confia em nós para fazer a sua obra, é a igreja que vai pregar o Evangelho de Cristo, a igreja não vai sucumbir, a igreja vai até o final de todas as coisas. Quando Jesus vier buscá-la e levará ela ao céu, né? Vamos ler em Mateus, capítulo 1, verso 9 e 10, onde está, no capítulo 1 de Mateus, a genealogia de Jesus Cristo, né? Olha, o Mandalma colocou aqui para nós uma bênção, né? Capítulo 1 de Mateus, versículo 9 e 10, né? Só para você ver quem é que está aqui
na genealogia de Jesus, a qual Deus disse a ele: coloque a tua casa em ordem. Olha lá. Euzias gerou a Jotão. Jotão gerou a Acás. Acás gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés. Manassés gerou a Amon. Amon gerou a Josias. Ezequias está na genealogia de Jesus Cristo. Porque põe a tua casa em ordem. Estava fazendo tudo conforme Jesus, né, conforme Deus o estava direcionando, né, para que fizesse a obra. E ele fez. Né, disse aqui, né, nós vamos vendo a história, os relatos, que ele foi realmente considerado um dos mais justos e fiéis reis. Agora, 2 Reis, capítulo 21, verso 1, né? Nós vimos ali que Manassés foi citado ali na genealogia também, né? Filho de Ezequias. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Efziba. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Né? Li esse segundo verso aqui para nós sabermos, né? Manassés ali errou, acertou, mas assim, mas o importante aqui, põe a tua casa em ordem. Deus falando com Ezequias. Ezequias não tinha filhos, né? E se ele não colocasse a casa em ordem, Deus falou, ó, né? Morrerá, né? E não viverás. Quando nós lemos aqui, né? No verso 1 do capítulo 20, assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Né? Ezequias estava fazendo a obra do Senhor perfeitamente, tranquilo, sendo reto, fiel ao Senhor, mas faltava algo, né? Faltava algo. Aí ele chorou, falou: ó Deus, pô, eu estava trabalhando para o Senhor, fazendo tudo aí conforme o seu mandado, né? Fui verdadeiro para contigo, né? Tive um coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. Aí chorou certinho. Deus pediu para Isaías voltar e falar: ó, vou acrescentar, né, a ele, falando com Ezequias, 15 anos. Nós lemos aqui no capítulo 21, né, que tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. Daí reinou 50 anos, filho de Ezequias. Né? Então, Ezequias não poderia, né, realmente ali morrer, porque ele estava na genealogia de Jesus Cristo. Por isso que Deus sabe da minha vida, sabe da sua vida, meu irmão. Sabe os propósitos que tem para nós. Devemos sempre pedir a Deus que nos ensine o que realmente Ele quer de nós. Né? Por que esse tão grande amor para conosco? Né? Foi falar com o rei, né, que era, olha aí, né, uma bênção nas mãos de Deus, fazendo a obra do Senhor, levando o povo, conduzindo, restaurando portas, né, lá de Jerusalém, que estavam, né, de uma forma ou de outra, restaurou o templo, fazendo situações ali, né, realmente confiando em Deus, Deus livrando o povo, né, através, ouvindo as orações de Ezequias, mas faltava água. Põe a tua casa em ordem. O que falta a mim e a você colocar em ordem hoje? Porque Jesus Cristo pode voltar a mim e a você agora, não é? Deus sabe de todas as coisas. Ezequias estava na genealogia de Jesus Cristo. Aí foi-se seguindo a genealogia até chegar, e Jacó gerou a José, Maria de Maria, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, o que se chama o Cristo. Mas passou por Ezequias, nasceu Manassés e foi. Então é por isso, né, que Deus falou: põe a tua casa em ordem. Deus está falando comigo e com você hoje para colocarmos a nossa casa em ordem. Ver o que realmente está faltando ali, né? Para que nós sejamos vistos por Deus como realmente servos e servas do Senhor, né? Então é isso, né? Aí o Ezequias chorou muitíssimo, né? Olhou para a parede, chorou muitíssimo, e Deus falou: vou acrescentar 15 anos de vida, né? Para nós vermos aqui que Manassés começou a reinar com 12 anos de idade, né? Teve mais um ano aí de gestação, né? Quer dizer, Ezequias estava fazendo a obra do Senhor e esquecendo da sua casa. Por isso que devemos ter tempo para tudo. Tempo para tudo, né? O Eclesiastes vai nos ensinando. Tempo para tudo, né? Fazer a obra do Senhor, tempo para a nossa família, tempo para nós mesmos cuidarmos do nosso corpo, né? Tanto físico como espiritualmente, né? Estarmos bem, né? Cuidar daquilo que Deus deixou a nós. Esse legado, né, de sermos fiéis a Ele,
mas sempre sabendo que Ele está no controle de tudo. Não é? Então, sabermos que somos aqueles a qual Deus quer salvar. Né? Jesus Cristo fez por nós algo que realmente não se explica. Nos amou de tal maneira, né, Deus, enviando o seu Filho unigênito, né, para que todos se salvem. Esse tal, né, que Deus amou o mundo de tal maneira, né, esse tal aí não se explica, porque é o amor puro de Deus. Então, como Deus tinha Ezequias trabalhando na sua obra perfeitamente, ainda faltava algo, né, avisou bem a ele. Põe a tua casa em ordem. Deus está falando comigo e com você, para que façamos a obra do Senhor, mas que também cuidamos dos nossos, cuidamos de nossas famílias, aqueles a qual Deus coloca em nossa frente para nós anunciarmos o Evangelho de Jesus Cristo, cuidarmos de nossa saúde, cuidar do nosso corpo, porque Deus sabe de todas as coisas, né? Ezequias aqui, realmente o rei, né, tinha algo a fazer ainda, né? Porque aquela doença que ele tinha era para a morte, mas Deus falou, põe a tua casa em ordem. Deus, 15 anos, aí Ezequias realmente fez o que era reto, né, aos olhos do Senhor, deixando aí, né, fazendo, vamos dizer assim, né, trazendo, gerando Manassés, né, foi citado até o nome da mãe, né, de Manassés, Efziba, né, para que eu e você saiba que Deus é conosco, Deus é com todos aqueles que o buscam, aqueles que esperam nele, né, Deus é fiel. Então Deus sabe do nosso amanhã, meu irmão, sabe do nosso amanhã, minha irmã. Nós devemos estar atentos no que Ele fez por nós e que está fazendo hoje. E crermos que amanhã Ele fará realmente sobressair, né, a nossa necessidade em primeiro lugar. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Na cidade de Naim passou, quando alguém em seu ouvido sussurrou, lá vem ele. Um cego em Jericó se levantou, quando alguém emocionado então gritou, lá vem ele. Maria pararam de chorar, quando alguém correndo veio avisar, lá vem ele. Então Lázaro, já morto há 4 dias, se levanta e abandona a cova fria, quando ouviu a meiga voz que era ele. A medicina te desenganou, se a lei dos homens te injustiçou, se a tua bênção ainda não chegou, lá vem ele. Se em tua mesa está faltando pão e sua vitória foge da sua mão, pare de chorar, preste atenção, lá vem ele. Ele é justiça, o melhor remédio, ele é o pão. Ele é Jesus, o dono da vida, a tua salvação. Maria pararam de chorar, quando alguém
correndo veio avisar. Lá vem ele. Então Lázaro, já morto há 4 dias, se levanta e abandona a cova fria, quando ouviu a meiga voz que era ele. Se a medicina te desenganou, se a lei dos homens te injustiçou, se a tua bênção ainda não chegou, lá vem ele. Se em tua mesa está faltando pão e sua vitória foge da sua mão, pare de chorar, preste atenção, lá vem ele. Ele é justiça, o melhor remédio, ele é o pão. Ele é Jesus, o dono da vida, a sua salvação. Ele é Jesus, o dono da vida, a sua salvação. Um novo caminhar. Muito bem, graças a Deus, né? Louvado e eterno seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Aí está, amados irmãos, a mensagem de Deus para o meu, para o seu, para o nosso coração, né? Que Deus possa colocar graça em nós, para que a gente possa compreender o que Deus está falando conosco nesta noite, né? Colocar nossa vida em ordem, colocar nossa vida na presença de Deus. Deus dando vida a Ezequias, Deus quer dar vida para você, e mais do que vida terrena, Ele quer te dar também a vida eterna, mais que um presente de uma cura, de uma libertação, Ele quer te dar o maior de todos os presentes, que é a vida e a saúde eterna no céu. Graças a Deus. E hoje Deus está aí propondo esta fidelidade, está convidando-nos para fazer este pacto com Ele, pacto de fidelidade, um pacto de união, porque Ele está voltando, Ele quer encontrar a nossa casa em ordem. Vamos colocar a nossa casa em ordem, irmão? É o clamor de Deus nesta noite, entre outros aspectos que a palavra de Deus também abre o nosso coração para o nosso entendimento. Amém? Graças a Deus. Muito bem, amados, vamos aí agora no momento da oração da fé. E nesta oração da fé eu quero orar com o nosso irmão Marcos, né? Ele vai estar ministrando esta oração agora. E eu gostaria de orar também em favor de outras pessoas, né? A nossa irmã Mari Grace sempre pede oração para ela e para a família, vamos estar orando neste momento. A nossa irmã Lourdes Suzigan, ela pede oração para a Brenda e também para o Fábio, vamos estar orando em favor da nossa irmã.
A nossa irmã Ivone Boaventura pede oração sempre por esposo, vamos orar, né? Nosso irmão André Fantini, que também está aí sempre conosco, né? Vamos estar orando por ele, pela esposa, pelo filho, pelo seu ministério, vamos orar também por ele. Nosso irmão João Serdã, lá em Tupã, pedindo oração sempre para ele, para a família, né? Para o filho. A minha irmã Marina Barão, vamos orar por ela também, pelo esposo João e pelas filhas, né, a Juliana e a Suzana. Também vamos orar pelo nosso irmão Mário e a esposa Clara. Que Deus abençoe este casal maravilhoso. A nossa irmã Rosângela Zaninha, vamos orar por ela e pelo esposo, irmão Antônio. Também o nosso irmão evangelista, missionário, pregador da palavra de Deus, evangelista do ar, fizemos trabalho evangelístico pelo rádio, muitas vezes juntos, né? O nosso irmão Daniel Batista, vamos estar orando também por ele. Eu quero também nesta oração apresentar nosso irmão Júnior, nosso irmão Juninho, lá da sede da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga, está passando aí por um processo médico, por um procedimento médico. Vamos estar orando para que Deus possa estar acompanhando cada passo deste grande servo de Deus, nosso amigo, né? Grande companheiro de batalha. Estamos sempre aí trabalhando junto na obra de Deus, nosso irmão Juninho. Vamos orar também pelo nosso irmão, o pastor Jurandir, né, missionário, que está levando a palavra do Senhor e também precisando de oração. Vamos estar orando para que Deus restabeleça a sua saúde. Pastor José Ruela, vamos estar orando também por ele, para Deus restaurar também a saúde dele. E também o nosso irmão presbítero Fernando Bataiola, outro grande servo de Deus, ele que é superintendente da Escola Bíblica Dominical, também da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga. Irmão Fernando, forte abraço, meu querido. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua esposa, a irmã Cristiane, e que Deus possa restabelecer a sua saúde para que, muito em breve, você possa estar na igreja, sem sentindo mais nada, sem nenhum problema, né? Ele está se recuperando, já está na igreja e ficamos contentes por isso, mas ainda passando por procedimento médico, que Deus venha restaurar a sua saúde, né? Graças a Deus, né? Vamos ver se temos mais algum pedido de oração aqui. Não parou por aqui, né? Graças a Deus. A nossa irmã Ivone Boaventura está aqui, ó. Peço oração para mim e para minha família. Vamos estar orando sim. Amém? Graças a Deus. E vamos aproveitar esta oportunidade, irmão Marcos. Vamos colocar a irmã Angélica, sua esposa, sua digníssima esposa. Vamos colocar também o seu nome, toda a sua família. E no meio dessa carreata de bênção, de oração, quero colocar também a programação Um Novo Caminhar. Quero colocar a minha esposa Silvia, meu filho Daniel, meu filho Mateus e também a minha filha Caroline. E você que está aí na sua casa, você que não se manifestou, mas está precisando de uma bênção, precisando de uma oração, precisando de um toque divino, acredite, neste momento Deus ele vai estar ouvindo a nossa oração. Una-se a nós, coloque a sua fé em ação e vamos juntos então buscar a presença de Deus, porque no programa Um Novo Caminhar chegamos no momento da oração da fé. E nesta oração, deixa eu colocar também o nome do meu irmão lá de Barra Bonita, pastor Aparecido Murgia, que a semana passada ele completou mais um aniversário, mais um ano de vida, mais um ano de bênção, mais um ano de paz, de saúde, de alegria, mais um ano de ministério no pastoreio da igreja. Então, ao nosso irmão, pastor Aparecido Murgia, como eu sempre digo, irmão duas vezes, né? Tanto no sangue quanto em Cristo. Vamos orar por ele, para que Deus possa continuar dando paz, muita saúde, muitas felicidades e que Deus possa continuar abençoando ele na sua vida e no seu ministério, junto com seus irmãos em Cristo e toda a sua família. Amém? Agora sim, vamos orar e vamos buscar a presença de Deus na oração da fé no programa Um Novo Caminhar. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração.
mesmo quando a noite parecer estar mais escura, fazendo transparecer a tristeza da sua alma. Lembre-se que um amigo zela por você. Ele é o seu amigo nos dias e nas noites. Por isso, vamos agora elevar o nosso pensamento aos céus. É momento de oração. Aleluia, meu irmão, minha irmã, vamos orar. Entrar em concordância que todos esses pedidos, né, que o irmão Dalmo fez aqui, seja pelo Senhor, né, respondidos conforme a necessidade de cada um, né, que Deus assim o faça. Vamos estar em concordância, que Deus nos ouça e que a vontade dele prevaleça. Nos ensinou que Ezequias estava fazendo a obra do Senhor, mas faltava algo ainda. Em momento algum disse, né, que a esposa de Ezequias era estéril, né, ou não, mas então Ezequias ainda tinha que consertar algo, deixar um descendente, aquele que realmente viria a fazer parte da genealogia do Jesus Cristo, nosso Salvador, né, para nós estarmos atentos, né, e sempre estarmos aí, colocando a nossa casa em ordem. Amém? Vamos orar então ao Senhor. Senhor, meu Deus, agradecemos porque o Senhor mais uma vez nos coloca perante a Tua palavra para nos ensinar, Deus. Que o nosso coração e mente estejam abertos para ouvirmos e também colocá-la em prática. Nos dê discernimento, entendimento da Sua palavra, Senhor, para podermos cada dia mais sermos verdadeiros e fiéis perante ela, Senhor. Junto a Ti, ó Deus, estamos porque a Tua palavra é viva e verdadeira, Deus. Seja feita a Tua vontade conforme a nossa necessidade em todas as áreas de nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, por nossas famílias, por pessoas que às vezes nem conhecemos, Deus. Mas em nome de Jesus pedimos a Ti, sabendo que o Senhor fará a Tua vontade prevalecer nessas vidas. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias ao Senhor. Graças a Deus, né? Muito bem, amados irmãos, com este prefixo musical e com esta oração da fé, vamos aí colocando um ponto final na programação de hoje, um novo caminhar, né? Agradecendo primeiramente ao nosso Deus Todo-Poderoso por mais esta oportunidade maravilhosa, essa oportunidade gloriosa que Ele nos ofereceu de estarmos aqui anunciando o seu nome, a salvação em Jesus Cristo. Ao nosso Deus toda a honra e toda a glória, né? E quero também, claro, agradecer a cada um dos nossos irmãos, a cada uma das nossas irmãs que com muito carinho abriu as portas da sua casa, do seu lar, para que a gente pudesse entrar e juntos pudéssemos estar cultuando ao nosso Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, irmão, muito obrigado, irmã. Que Deus recompense
todo esse carinho em favor do nosso trabalho, em favor do programa Um Novo Caminhar, em favor da obra de Deus. Que Deus recompense grandemente a sua vida para a glória do nosso Deus. Amém? E você que está no seu trabalho, você que está aí viajando, você que está nas ruas da cidade, talvez retornando para o seu lar, que Deus te abençoe na sua caminhada, na sua jornada, siga na fé e tenha certeza da bênção, da graça e da vitória em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Muito bem, irmão Marcos, chegamos ao final do nosso programa. As suas despedidas, meu amigo. Graças a Deus, ficamos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus, que realmente Ele sabe o que é bom para nós. Graças a Deus. Amados, quem despede de vocês, teu irmão em Cristo, Dalmo José, convidando para que você possa estar novamente conosco amanhã, a partir das 20h30, quando vamos estar retornando com mais uma programação, Um Novo Caminhar. Que Deus abençoe, que você tenha uma noite agraciada, uma noite abençoada, um sono tranquilo e de muita paz, é o que nós desejamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor. A paz do Senhor Bauru, a paz do Senhor São Paulo, a paz do Senhor Brasil. E lembrem-se, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Você acabou de ouvir o programa Um Novo Caminhar. Obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição na paz do Senhor.